Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando nossa jornada bíblica, indo em direção a Apocalipse, Estamos aí quase encerrando, o Antigo Testamento, E agora hoje, ontem encerramos aí Esther, a história da rainha Esther, e hoje a gente vai voltar para Esdras, E a gente vai seguir Esdras, e depois a gente vai para um vídeo que para mim vai ser muito especial. Vai ser amanhã, mas eu espero que você esteja muito empolgado com a palavra, esteja desfrutando daquilo que o Senhor está derramando sobre nós, tenha sido algo bom para você, tenha sido um meio de você cada vez mais desejar e amar a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para que nós possamos começar esse tempo. Senhor, muito obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de contemplar o Senhor em meio às Escrituras, Senhor. Cada linha mostra a tua fidelidade, cada linha mostra quem tu és e como é bom, Senhor, conhecer o Senhor em cada detalhezinho, Senhor. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado por nos conduzir, nos levar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, esse tempo de leitura, que os nossos olhos e nosso entendimento se abra para aquilo que o Senhor quer revelar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esdras, capítulo 7, tá ok? Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém, no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Perdão. Esta é uma cópia da carta do rei Artaxerxes, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e de todo o ouro que você receber das províncias da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida. Sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém.
Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Ataxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado ao oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar. O sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito que se faça como presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo, território situado a oeste do Eufrates, e todos os que conhecem a lei do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aqueles que não obedecer à lei de Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com morte, ou com o exílio, ou com confiscos de bens, ou com prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nosso antepassado, que pôs no coração do rei o próprio honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os altos oficiais. Com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Esdras, capítulo 8. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Ataxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Ratus. Dos descendentes de Sacanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrado com ele 150 homens. Dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bedai, Zacarias, filho de Bedai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Azagade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utaí e Zebude, e com ele 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para Aavá, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jeribe, Eunatanatã, Zacarias e Messulão, que eram líderes, e Joioribe e Natã, que eram homens sábios.
E os enviei a Ido, líder de Cassifia, e eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e os seus parentes, os servidores do templo em Cassifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a, como a mão bondosa, como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos de irmãos de Serebias, 18 homens, e também Razabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos, filhos de 20 homens. Trouxeram ainda 222 servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ahavá, proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros até ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tinha dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Raazebias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta da prata, do ouro e os utensílios que o rei e seus conselheiros e seus oficiais e todo o Israel ali presentes tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro pesado, 8 quilos e meio, 2 utensílios finos de bronze polido, tão válidos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata, o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem na sala do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, os utensílios sagrados, e depois de pesados para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahavá e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meraremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eliezer, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Esdras, capítulo 9. Depois que foram feitas, perdão, gente. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa.
e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante da palavra de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos destes por meio de teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda esta terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento, os filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons frutos da terra, e deixem para seus filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nós nos teres punido menos do que nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irados conosco? Não nos destruirás e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que, por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se à volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes de povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram.
Então Esdras retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Aliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Faz-se então uma proclamação a todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião, e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem da nossa cidade que se casou com mulheres estrangeiras venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus. Por causa desse pecado, somente Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tikva, apoiados por Messulão, o levita Sibetai, discordaram. E assim os exilados fizeram, conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes da família, um de cada grupo de famílias, e todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadac e de seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jeribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Hanani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maacéias, Elias, Semai, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Passur, Elionai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josadab, Eleazar. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliacibe, dentre os porteiros, Salum, Talém e Uri. Dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramaías, Jezias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Enai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zebade, Aziza. Dentre os descendentes de Bedai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Messulão, Maluque, Adaías, Jesube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer,
Isias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Rassum, Matania, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maade, Anrão, Uel, Banai, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Metanias, Metanai e Jaasai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selamias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sessai, Sarai, Azarael, Selemias e Seramaías, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua, né? Amanhã a gente vai entrar numa jornada e talvez o vídeo de amanhã seja um pouco longo, tá bom? Então se prepara, mas vai ser maravilhoso. É uma parte assim que eu amo muito e espero que o Senhor te abençoe poderosamente, muito, e até amanhã.